Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde. Elô Machado, make-up profissional. Boteco do Maré, seja o capitão da sua vida. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz assim com muito amor, com muito carinho para você que nos acompanha, que está por aqui, que acompanha os nossos vídeos, que sabe do dia a dia do programa e as pessoas maravilhosas que já passaram por aqui. E a gente está aqui para que vocês conheçam a nossa comunidade negra de Santa Maria. Afinal de contas, o que a gente faz, no que a gente trabalha, como a gente contribui para que Santa Maria seja Santa Maria de todas e todas nós. E hoje eu estou aqui com uma pessoa extraordinária que eu conheci na luta, no desenvolvimento, que é a professora Irenita da Silva. Muito obrigada, prof, por aceitar, por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade, bom dia, de estar aqui, né? Já faz um certo tempo que a gente vinha conversando, até que enfim hoje fechou. Prof, a prof é daqui de Santa Maria ou vem de fora? Porque aqui tem, né, tem normalmente essa dualidade. Não, eu não sou de Santa Maria, a minha família é lá da região norte, né, de Frederico Westphalen, mas eu pisei em Santa Maria pela primeira vez em 95. Depois, em 96, fui para a Universidade Federal de Santa Maria cursar pedagogia. Depois saí de Santa Maria, voltei. É a terceira vez que eu retorno a Santa Maria. Mas fiz o meu curso de pedagogia ali, depois trabalhei no Coração de Maria também e construí um pouco essa caminhada, essa vivência. E adotei Santa Maria. Eu sempre dizia assim, se tiver uma cidade que eu gostaria de morar um dia, é Santa Maria. Por ser essa cidade acolhedora, tenho muitas amizades aqui. Ah, que legal. E a família de Frederico. Lá, Frederico, é uma colonização misturadinha, prof, ou não? Na verdade, ela é uma mistura, né? Há algum tempo o pessoal dizia assim que tem mais, digamos assim, alemães, italianos, mas é bem mesclada hoje, né? Há alguns anos atrás, quando eu nasci, a gente convivia muito com os italianos. Inclusive as famílias falavam basicamente entre si o dialeto, né, da região. E muitas palavras, muitas coisas eu aprendi. E inclusive quando eu fui morar em Cachoeira do Sul e em outros lugares que eu morei, eu descobri que o meu sotaque, e principalmente pela convivência e a alfabetização, que isso é fundamental, digamos, eu não pronunciava direito a questão dos R's. E se vocês prestarem atenção, muitas vezes eu sempre tenho que estar me cuidando porque eu dou aquela deslizadinha, né? E daí quando eu vou para casa, que eu fico uns dias por lá, eu volto, o sotaque me... Que legal. Mas então a prof é aquela estudante que veio para Santa Maria. Na verdade eu vim para cá para trabalhar também e para estudar. Para estudar, isso, exatamente. E sentiu, prof, muita diferença de vir para cá? A senhora veio sozinha ou a família veio junto? Não, eu sempre sozinha. Sozinha? Em todos os lugares onde eu vou, normalmente sou só eu mesmo. Nossa, e veio pra cá, já tinha passado ou veio, trabalhou e daí foi fazer? Não, eu vim pra cá, trabalhei, morei, depois fui para outras cidades. E agora, no período da pandemia, eu resolvi pedir, como eu sou professora do estado, né, pedir transferência. Eu não quis ir direto lá para minha família, né, porque lá é outra coordenadoria. Aí eu pensei, não, agora, já que eu sempre tive o desejo de morar em Santa Maria, eu vou dar uma parada e vou morar um tempo aqui, depois eu vou indo. Vai indo, tá certo. E prof, e a pedagogia, como é que foi escolher essa área? Pois então, eu sempre tive um gosto, assim, por a questão de conversar bastante com as pessoas, enfim. Mas o meu desejo primeiro era fazer assistência social. Eu gostava, eu achava que eu deveria ser assistente social. Mas quando eu fui fazer, que naquela época a gente fazia no ensino médio
aquele teste vocacional, aí sempre dava assim, professora, né, e tal, aí daí eu ficava dividida, né, agora vou fazer assistência, vou fazer, e aí eu comecei a pesquisar, mas o que é, de fato, exercer uma profissão, seja como assistente social ou como professora. E aí nessas definições eu acabei, então, direcionando para professora. E dentro da área pedagógica, a prof prefere mais a gestão ou a sala de aula? Com certeza a sala de aula, né? Eu sou professora atualmente de ensino médio, né? E a gente acaba desenvolvendo esse vínculo com a gurizada, né? Apesar de que também trabalhei com o currículo, os anos iniciais, mas a gente tem essa inclinação sempre, né, de estar nesse movimento, porque o que faz o professor são os estudantes. A parte de gestão, ela é importante, necessária, mas a gente sempre tem uma identificação, né? A pessoa, de repente, a senhora se identifica mais com a gestão, vai exercer isso dali, né? Eu, na verdade, hoje estou numa função diferenciada, mas a minha essência, o meu gosto, o meu olhar, né, é aquela sala de aula. É a sala de aula. E dentro da sala de aula, a senhora está no ensino médio, mas são os menores ou os adolescentes? O ensino médio normalmente são os adolescentes, jovens, né? Mas a senhora gosta mais do ensino médio? Ou sim, porque na verdade eu tenho uma certa dificuldade de me comunicar assim com os menores. Não que eu já trabalhei bastante, né? E gosto dos menores mais na questão da ludicidade, daquela coisa toda. Mas o tipo de linguagem, de comunicação, de passar as informações e conteúdos, eu me identifico mais com os grandes. Eu também, eu não consegui dar aula. Na verdade, não é que eu não consegui, eu tive medo. Sim, quando eu fiz o magistério de nível médio, era muito... A minha família era de professoras. E tinham umas primas alfabetizadoras, assim, muito conceituadas na cidade, e eu pensava, meu Deus, se eu vou, como é que eu vou alfabetizar? Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Eu tinha medo da criança sair com deficiência, de não conseguir a alfabetização plena, aquela história toda. Aí eu fiz o estágio no 3º ano, e depois eu fui trabalhar com o ensino superior. A questão da alfabetização, ela exige toda uma questão mais diferenciada. E não eu sempre digo assim, eu também pensava assim, eu não vou conseguir dar aula para os de 1º a 5º ano, apesar de ter formação para isso, ter feito estágio e tudo. Mas quando surgiu a oportunidade, fui trabalhar com o 1º ano, que é o início, né, ali de toda, exige um olhar completamente diferenciado. É como se você tivesse que pegar no colo, até você ver esse desabrochar, esse desenvolvimento da criança. E aí cada coisa que acontece, você se encanta. E é por isso que eu sempre digo que o professor, ele tem isso por natureza, né? Esse encantamento. O professor que não tiver um encantamento por aquilo que faz, certamente ele não está no lugar certo. Né? Porque a gente precisa disso para poder estar todo dia ali. Não, e é mesmo, você dizer, pegar no colo e se encantar pelo processo. Exatamente. Pelo processo ali, né? Que ele vai conquistando hoje, junta duas letrinhas, é muito bonito, né? Mas exige muito do professor também. Exige, muito. E hoje a gente tem, digamos assim, uma certa defasagem também, né? Não só em função da pandemia, a gente diz que é em função, mas na verdade isso já vem há mais tempo. Mas exige ainda mais. E como que a gente vai transpor essas lacunas? Eu acredito assim que é sempre também uma aprendizagem no dia a dia. Como que nós vamos estar acolhendo essa criança que chega até nós, esse adolescente, esse jovem, e ajudar, né, nesse processo. E a Irenita, como é que você se identificou, Irenita? Porque às vezes a gente tem, né, na nossa caminhada de mulheres negras, às vezes assim, eu sou uma mulher negra, e às vezes a gente se descobre uma mulher negra já com mais idade. Como é que foi para você? É o meu caso. Porque na verdade, assim, como eu falei para a senhora no início, eu nasci e me criei nessa região, tipicamente de pessoas brancas, e não existia, digamos assim, quase que pessoas negras lá. Então a minha família e algumas outras poucas que tinham, a gente
Entre nós, a gente sabia que a gente era diferente, né? Mas ninguém falava nada. E aí você ia pro colégio, aquela coisa toda. E eu lembro que uma vez eu estava na fila, aguardando para entrar na sala, e uma das colegas não tinha me visto, dela olhou e disse, mas aquela negrinha não veio hoje na aula. Aí daí quando ela olhou e me viu, dela ficou bem sem graça, né? Foi a única vez, assim, que eu senti daí que eu era, de fato, diferente. Mas como ninguém falava nada, enfim, e a gente convivia bem, não tinha, assim, de modo geral, na comunidade, nos outros lugares. Mas quando eu saí de lá, que daí eu fui para Cachoeira do Sul. E lá em Cachoeira do Sul, eu comecei a ver, porque lá comecei a conhecer a história, e perceber as diferenças, porque daí toda essa questão histórica, né, de que tinha a rua, tinha a praça, tinha a igreja, e eu ficava, mas como assim, né? Porque eu já estava no ensino médio e nunca ninguém tinha me dito isso, porque na história que a gente estudava não era mostrada essas questões. E aí eu começava, meu Deus, como assim? E ali tinha uma comunidade negra e pessoas que trabalhavam, a Lair, né, uma liderança forte lá, e eu comecei a conhecer. E depois, quando eu fui para Canoas, foi aonde de fato eu me engajei e comecei a me descobrir como mulher negra. Participei de alguns encontros das mulheres feministas também, e aí elas começavam com toda essa outra fala diferenciada, e aí eu comecei a pensar, mas como assim? Quem sou eu? Aí tu entra naquela crise, né, de descoberta. E tu imagina, com 20 e poucos anos, foi onde que eu comecei a perceber essas questões que até então eu não tinha me dado conta. Ou porque faltava alguém falar, mostrar, né? Enfim, e a gente buscar. E outra coisa que às vezes a gente, lá no inconsciente, se tu não te identifica como uma mulher negra, essa luta não te pertence. Não te pertence. Então, quer dizer, tu vai indo, aí quando tu tens, não, mas eu sou uma mulher negra, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo, tu começa a enxergar coisas que antes a gente não via, né? E lá em Cachoeira eu me deparei com um fato, né? Eu era catequista na paróquia, e a minha colega também. E a minha colega tem o cabelo bem, as molinhas, como você diz. E aí a gente estava lá no dia da comunhão, as crianças adoram tirar foto junto. Aí eu entrei para lá, eu vi minha colega chorando. Daí eu digo, o que aconteceu? Um dia de festa, né? Tá ali e tudo. E ela disse, não, é que a aluna queria tirar foto com ela e a mãe não deixou. A mãe disse, tu não vai tirar foto com essa negrinha aí. E aí eu fui lá, daí que comecei a me dar conta, né? Porque eu assim, especificamente, nesse sentido, eu nunca passei por uma situação assim, dizer, tu sofreu um preconceito, mais velado, mas não explicitamente, né? Sim. E aí eu me choquei muito com aquilo. Porque eu digo, como assim que a gente tem essas coisas, sabe? Porque até então eu nunca tinha visto isso. E aí que eu comecei e me descobrindo, porque eu também tenho, a minha mãe, ela é descendente de indígena, Guarani. Então eu tenho uma mistura bem grande, né, das duas partes. E aí a gente sempre fica, não, mas qual é a que eu vou assumir de fato? E aí a partir do momento, como a senhora diz, quando a gente começa a conhecer, a gente só ama o que conhece. Exatamente. Não tem. Exato. Olha só, muito obrigada. A gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta. Junto virou uma expressão comum, e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Cada dia, cerca de 7.000 bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças.
Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Qualquer nacionalidade, qualquer raça, qualquer religião, qualquer convicção política. Qualquer um de nós pode precisar da ajuda de Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária internacional que leva cuidados médicos em situações de emergência, independente de poderes políticos e econômicos, sem discriminar, sem escolher lados. Médicos Sem Fronteiras, quando a vida mais precisa de cuidados. Programa Viva Ubuntu, hoje aqui tendo maravilhas, tendo aula com a professora Irenita. Prof, e assim, ó, essa mulher negra que se identificou como tal e que passou a atuar, isso fez a senhora sair, assim, integrar o seu magistério com essa luta? Como é que a senhora fez ou dentro da sala de aula a senhora começou a levar coisas que eram relacionadas à comunidade negra? Com certeza, né? Porque como a gente falou, enquanto você não descobre, você não conhece e não assume essa identidade, você não vai trabalhar sobre isso. E é por isso que muitas vezes a gente também esbarra nessa dificuldade, né, das pessoas trabalhar nessas questões. E aí quando você traz para a sala de aula esse diferencial, parece que um novo universo se abre. Apesar de que nem sempre a gente diz assim, é só porque você tem a pele negra ou a pele assim, o assado, você vai trabalhar. Porque como tem uma frase que eu acho que é do Steve Biko, que ele diz assim que a questão da negritude, ela não é uma questão de cor, mas ela é uma questão de opção. Porque como tudo, vai depender daquilo que eu escolho fazer. Eu posso ser defensor da causa, claro, não vai ser o meu lugar de fala, mas eu posso defender a causa, mesmo assim. Claro, exatamente. Então é uma opção mesmo, eu posso ou como não. E tem pessoas que vão nascer e morrer e isso não fez parte do contexto delas. E é por isso que a gente tem questões de preconceito, de racismo e muitas outras coisas todo dia. A gente vem trabalhando sobre essa temática há mais de 20 anos, temos uma lei 10.639, né, que está aí, e que muitas vezes não encontra espaço, não encontra eco nos lugares onde deveria ser, sobretudo na escola, né? Porque a gente está ali deduz que seja um lugar que a gente possa estar trabalhando esta temática, trazendo para os nossos estudantes também isto, porque muitas vezes, assim como eu não tive na minha casa essa fala, esse entendimento, muitos deles também não têm. E aí chega lá na escola, vai se deparar com essas diferenças e até com questões de preconceito, e aí começa a se dar conta. Exato, porque isso agora que a senhora falou, isso é bem natural, assim, ó, várias vezes eu já conversei com pessoas que trazem exatamente disso, assim, ó, até eu ir para a escola eu não sabia que eu era negro, eu descobri que eu era negra quando eu entrei na sala de aula, quando eu comecei a conviver, ver os outros serem diferentes de mim, eu diferente deles, e receber o tratamento diferente do professor. Aí que caiu assim, disse, bom, então o que está acontecendo aqui? Aí muitas vezes a escola então acaba sendo um lugar
de primeiro contato da criança com essa diferença, né? E é uma diferença ruim, não é uma diferença positiva. Justamente isso, nem sempre ela é positiva. E eu lembro nitidamente, assim, na sala de aula, eu sempre sentava lá no fundo. Normalmente eu sou uma pessoa muito tímida, assim, eu não sou de muita comunicação, então tu acaba sempre ficando isolado, né? Porque às vezes as pessoas, se você não vai lá até as pessoas, nem sempre eles vêm até você. E essa diferença talvez acabe criando uma barreira. E se nós observarmos na sala de aula também é assim, e muitas vezes as crianças negras, elas chamam atenção através de coisas que também são menos boas. E aí quando são chamados os pais, normalmente não é para dar um elogio, é porque é para chamar atenção mesmo, né? Então são coisas assim, o que a gente vai descobrindo. E professores negros em sala de aula, quantos nós temos? É uma outra questão, e eu ficava assim, pô, mas a gente não tem professor negro. E nem sempre os professores negros também são defensores da causa. Muitas vezes eles já assumiram a cultura da branquitude e ficam ali, né, trazendo informações mesmo de história, de cultura e de outros que não se refere ou que não trata sobre essas questões. Essa semana eu estava conversando com uma moça e ela, contando, ela fez o ensino médio, ela estava fazendo um curso, e daí em novembro ela disse, sempre quem promovia as coisas era a escola, e ela queria que os alunos negros é que organizassem. E ela saiu proferindo, tá bem faceira, foi nas salas de aula, pediu licença para reunir os alunos negros, para que esses alunos negros... Aí ela disse assim, prof, eu entrava na sala e eu dizia assim, porque os alunos negros, os colegas negros, não sei o quê, alguém se identifica como colega? Ela disse, prof, eram negros retintos. Nem era com eles. Então, é isso? Não é todos que vão assumir a sua afro-identidade, como a gente diz, né? Com certeza. E eu lembro que nós temos um projeto com o pessoal do FN, o 13 de maio, e numa das apresentações lá, uma determinada estudante apresentando e falando, estava numa amostra pedagógica, e ela lá, não, porque nós brancos, né? Daí a minha colega me olhou, porque essa identificação, ela não é tão simples assim. Tratar dessa temática é muito complexo. E quando a gente aborda questões complexas, ela exige uma reflexão muito mais aprofundada e uma compreensão ainda maior. E até a gente chegar a isto, demanda de um processo muito mais profundo. Ele vai mexer com questões existenciais, ele vai mexer com concepções até religiosas, filosóficas, em si, da essência do ser. E que nem sempre você tem isso com a tua identificação, numa conversa com a tua família, numa conversa com as pessoas, com os amigos, ou com aqueles que você se identifica. Então a gente precisa sempre estar buscando. E o ser humano, ele é um ser de busca. Ele é um ser que está sempre correndo atrás de algo, né? Verdade. Prof, e dentro da coordenadoria de educação, que atividades a prof... Porque eu sei que a prof... foi ali que eu lhe encontrei, fazendo atividades, né? Implementando ações dentro de Santa Maria. O que a senhora hoje, que setor a senhora trabalha e quais as ações que estão sendo promovidas? Atualmente eu estou assessora pedagógica na 8ª Coordenadoria Regional de Educação, já fazem 3 anos e pouco. E ali eu tenho a pasta das transversalidades. Essa pasta, ela abrange, no meu caso, a questão do meio ambiente, direitos humanos e étnico-racial. Então, nessas 3 pastas, a gente passeia, né, por vários assuntos bastante pertinentes e que estão presentes em todas as escolas, né, da rede, numa abrangência de 23 municípios. Atualmente, nós temos 95 escolas. Então, a gente procura conversar sempre, né? Nós temos o professor referência em cada escola, a gente procura saber os projetos que estão sendo feitos, né? E acompanhar um pouco essas atividades. Também participamos em muitas outras frentes, né? No município, naquilo que a gente é convidado. Mas é uma temática bastante ampla e importante, porque a gente não tem aquela questão, é específico isso, mas você visita todas as escolas de algum modo. E esse ano a gente está
também com algumas ações para acompanhar mais de perto, sobretudo a questão da educação antirracista, porque nós temos a nível de estado, né, trabalhado bem fortemente isso, e eu acho que é super importante. Verdade. E ali, prof, esse trabalho que a prof desenvolve, eu acho que ele é fundamental, porque ele vai atingir as escolas do estado, mas de forma integrada também, porque a senhora tem atividades junto com o município, né? Então tem um diálogo interessante. Nós, inclusive, o ano passado realizamos um primeiro encontro entre as secretarias, né, do município e do estado no setor pedagógico. Temos a intenção de fazer o nosso segundo encontro esse ano, se tudo der certo, para se aproximar também nesse diálogo, né, conversando e fazendo algumas ações em conjunto, que é importante, né, a gente também estreitar os laços, até porque o objetivo ele é em comum. Exato, exatamente. Prof, e dentro dessa temática, assim, de ir para as escolas, de trabalhar, o que a senhora acha que é a maior dificuldade ainda para que a lei que diz lá, temos que estudar a cultura da África e tal, o que a senhora acha que é o maior empecilho ainda? Esse aí é bem interessante, né? Porque às vezes eu acredito que a dificuldade está justamente na questão da adesão a isso, né? E muitas vezes a escola identifica mais achando que são os professores de humanas que precisariam trabalhar. Aí você falou em questão antirracista, falou meio ambiente, falou, o professor de humanas, professor de geografia, Não, todos nós somos capazes, temos condições e devemos trabalhar essa temática. Ela deve perpassar o todo da escola. Não é um professor X ou Y, todos os professores. E é aí que está a questão de muitas vezes não ter esta aceitação por parte de muitas pessoas, né? E aí acaba recaindo que um ou dois vão trabalhar. E talvez seja por isso que a lei não se aplica, ou a lei acaba ficando... Eu sempre digo assim, não é porque tem uma lei você vai trabalhar porque existe uma lei. É porque, na verdade, são questões que precisam ser trabalhadas sempre. Exatamente. E esse precisar, né, prof, é tão importante que a gente saiba que numa escola uma vez me disseram assim, a gente não trabalha porque a gente não tem alunos negros, mas o aluno branco ele também precisa conhecer essa história, ele também precisa saber o que permeia esse universo de um país que é miscigenado e que tem pessoas negras em todos os lugares. E com certeza a gente precisa conhecer, agora eu estou estudando, né, algumas... E conhecendo um pouco mais, eu disse, a gente faz um ensino médio, passa pelos bancos da faculdade, faz uma graduação, faz pós-graduação, estuda e a gente não conhece. Ou às vezes conhece, mas não aprofunda. Então agora eu estou buscando algumas literaturas e conhecendo as pessoas que fizeram a história, inclusive a nível de Brasil, a nível de Rio Grande do Sul, como Oliveira Silveira, a Maria Carolina de Jesus. Eu estou conhecendo do ano passado para cá, assim, que começam a entrar na minha vida pessoas que fizeram história, que escreveram, que estão aí e que muitas vezes não chega lá na escola. Exato. A gente não conhece, né, as pessoas que estão aí. E aí é importante a gente resgatá-la na escola, na própria comunidade. Quais são as lideranças que nós temos? Porque normalmente quem são as lideranças que aparecem? Se a gente perguntar, né, às vezes tu fica pensando e aí vem na tua mente aquilo que te foi passado. Isso mesmo. Prof, muito obrigada, passa rapidinho. Muito obrigada pela sua presença, por ter compartilhado conosco as suas vivências. A gente deseja sempre ser um trabalho maravilhoso e lhe agradece muito por tudo aquilo que a gente faz por nós, mulheres negras, e pela nossa comunidade. Muito obrigada, Prof. Você que nos acompanha, compartilhe esse vídeo, faça com que o Viva Ubuntu chegue até outras pessoas, para que outras pessoas conheçam, né, o nosso programa, conheçam a professora Erenita, saibam um pouco mais dessa vivência negra em Santa Maria. Prof, Viva Ubuntu! Viva Ubuntu! Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde. Elô Machado, make-up profissional.
Boteco do Maré, seja o capitão da sua vida. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra.